Bom dia a todos. Vou falar sobre o projeto da viagem Excursão a São Cristóvão. Ah, Justamente nós vamos visitar todos os monumentos, as igrejas de São Cristóvão. Na realidade, é uma excursão em que nós vamos observar justamente o quê? Vamos para a Praça de São Francisco, que é Patrimônio Cultural da Humanidade, é um local reconhecido pela Unesco mundialmente. Vamos fazer um passeio por várias igrejas, monumentos, residências, centros culturais de São Cristóvão e justamente valorizar essa cultura bonita da nossa sergipanidade. On the first page of a story, the future seemed so bright, and this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Oi, pessoal, me chamo Clara Correia, sou uma das alunas do Colégio Estadual Professor Arthur Fortes e hoje viemos fazer uma excursão aqui na quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristóvão.
Um detalhe importante é saber que essa daqui não é a primeira São Cristóvão. Essa é a terceira São Cristóvão. Quando dá o título de quarta cidade mais velha do Brasil, é importante lembrar que a primeira São Cristóvão ficava entre as fozes dos rios Poxim e Sergipe. Mas a segunda São Cristóvão foi mudada para outro local, já que a primeira, por ficar nas fozes desses dois rios, era alvo fácil para ataque naval. A segunda São Cristóvão, às margens de um rio, que no momento eu não lembro o nome, e essa é a terceira São Cristóvão, em um local mais alto. Um local mais alto lembra muito o modelo das cidades medievais, que ficavam em locais altos, porque servia como observatório em um local que pudesse avistar a chegada de inimigos. E aqui nós estamos na terceira São Cristóvão. Outro detalhe também importante é saber que a cidade de São Cristóvão, isso eu falo desde a primeira, ela foi fundada sob o cetro de Felipe II de Espanha, porque São Cristóvão é fundado durante a União Ibérica. E a União Ibérica, ela vai do final do século XVI ao começo do século XVII. Então, nesse período, em 1590, o Brasil, a colônia, a América Portuguesa, estava sob domínio da União Ibérica, que foi o momento em que Felipe II de Espanha ocupa também o trono português, sendo ele agora Felipe I de Portugal e ao mesmo tempo Felipe II de Espanha. Quando Cristóvão de Barros toma Sergipe dos Índios e funda São Cristóvão, nós estamos aqui citando, fazendo essa citação para mostrar que foi durante a União Ibérica, foi sob a autoridade de um rei espanhol. Isso leva a observar também que depois, quando nós observarmos a Praça de São Francisco, nós vamos observar que a fachada da igreja do Museu de Arte Sacra lembra muito o modelo espanhol de uma praça maior, uma praça onde reunia todos os poderes da época. Vamos pessoal! A Praça de São Francisco logo, aí vai pro Museu da Sacra e depois... Vamos pessoal! Vamos! Tem Fred? Vamos lá!
Mandei, viu, É pra botar aqui dentro. Linha aceite. Como é café? A vida é simples, mas não é para tudo. Espera. Eu não espero nada. Eu não fazendo isso. A Yara tá falando na teatro. Fala mal, eu não espero mais. Eu não espero. Eu assino, faço um vídeo aqui. Você sai e fala aí, que já tava filmando. Tá? Pode começar. Beleza? Pessoal, então que bom, estamos aqui em São Cristóvão, a cidade mãe de Sergipe. Foi nossa primeira capital, né? Ela foi fundada em 1590. 1590, num período chamado de União Ibérica. E pessoal, acho interessante essa história de União Ibérica porque é o seguinte, ocorreu que o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morreu numa batalha. E aí, só que ele não tinha herdeiros. Quem assumiu o trono de Portugal? Aí o que aconteceu foi o seguinte, o trono de Portugal foi reivindicado por um parente dele, que era o rei da Espanha, Filipe II. Aí Filipe II disse, se Portugal não tem rei, eu serei o rei de Portugal. E aí o que aconteceu? Filipe II ele invadiu e conquistou Portugal. Eles chamam de União Ibérica justamente por causa disso. E foi por ordens. É interessante destacar o seguinte, que Filipe II ficou sendo rei da Espanha e de Portugal. E São Cristóvão foi fundada com ordens filipinas, as ordens de Filipe II, viu? Pessoal, em toda a cidade vamos encontrar monumentos, igrejas, ou seja, boa parte da parte arquitetônica tombada pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Gente, outra questão interessante é o seguinte, olha,
que essa praça de São Francisco aqui, ela tem uma configuração chamada de cidade fortaleza. Aí você fala, por que cidade fortaleza? E pessoal, se você observar bem o entorno daqui, é o quadrado que eles chamam, né? Na realidade, pessoal, essa igreja aqui de São Francisco, que é a igreja da Terceira Ordem Franciscana, ela tem um formato de um forte militar. Aí você fala, professor, por que um forte militar? Tem um historiador chamado Tiago Fragata, muito importante aqui em São Cristóvão, que ele diz o seguinte, olha, a igreja tem uma característica de forte militar, onde do alto das torres, né, eles realmente colocavam um sentinela para ficar observando, olha, se tinha alguém invadindo São Cristóvão. Aí aqui fala o seguinte, olha, do alto da torre, sentinelas poderiam avisar a presença do inimigo. Esse inimigo poderia chegar ou pelo rio Paramopama, que é o rio que banha São Cristóvão, ou por terra. Viu, pessoal? E São Cristóvão, ela tem, na realidade, dois planos. Um é a cidade baixa e aqui a cidade alta, né, que é a parte histórica preservada. Gente, outra questão também interessante é que nós vamos visitar os museus e aqui em São Cristóvão tem exemplares do Barroco Tardio. O Barroco Tardio, que na realidade é um estilo artístico e cultural. Então, pessoal, analisa-se justamente isso, essa riqueza cultural que São Cristóvão tem. Nós estamos, pessoal, aqui na Praça de São Francisco, que foi tombada pelo patrimônio histórico em 2010. Essa praça aqui que nós estamos pisando foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2010. Então, foi um reconhecimento internacional da grandiosidade artística e histórica dessa praça aqui. Então, gente, olha, a Unesco, ela reconheceu depois de fazer várias análises. E uma coisa interessante, sabe o que é, pessoal? É o seguinte, é que o planejamento urbanístico dessa praça, ela é típico de cidades medievais. Aí você vai ter o que, olha? A igreja da Terceira Ordem Franciscana, que é essa aqui, Aí vamos ter também o Palácio Provincial, que é atrás de vocês aqui, olha, esse Palácio Provincial era na época que Sergipe era província, na realidade era uma província de Sergipe del Rei, Isso na época do Império. Então era aqui que o presidente da província, que depois passou a se chamar governador, ele despachava, trabalhava. Então, gente, olha, se vocês analisarem bem, de um lado a igreja, do outro lado o Palácio Provincial, aqui do outro lado nós vamos ter o quê? A Assembleia Provincial, da época também do Império, onde funcionava a Assembleia Provincial. Gente, outra coisa, Santa Casa de Misericórdia, aqui ao lado, e as residências particulares que eram na época, que hoje não são mais residências particulares. Então, gente, olha, todo esse complexo arquitetônico aqui foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Pessoal, são 435 anos de história. É muito bom estar aqui, graças a Deus. Eu espero que vocês aproveitem esse momento, porque é um lugar preservado, é um orgulho sergipano, São Cristóvão. Viu? Várias pessoas de várias partes do mundo já visitaram São Cristóvão. Então vamos agora para o Museu de Arte Sacra, para conhecer, né? Pessoal, vamos juntar aqui na frente. Bom dia, sejam bem-vindos ao museu. Eu me chamo Eduarda e eu vou ser a guia de vocês aqui para conhecer todo o percurso. Nós vamos começar aqui nessa parte de cima, onde nós temos alguns altares que vieram de casas de engenho aqui da região. Tudo que nós temos, a princípio, foram feitos de doações, aqui mesmo de Sergipe. Então vieram tanto de família como de paróquias.
Os dois altares, eles vieram de fazendas, eles tinham o costume de fazer grandes ornamentações para mostrar em que posição na pirâmide social eles estavam. Então, quanto mais elaborado, mais colorido, mais detalhes folheados a ouro, mais abastados as famílias eram. Esse primeiro, ele conta com as iniciais da Sagrada Família aqui na frente, José, Maria e Jesus. E lá no outro, faz uma representação da fuga para o Egito da Sagrada Família também. Nós normalmente não vemos muito essa expressão em esculturas. Eles normalmente fazem em pinturas, mas felizmente conseguimos essa doação. Aquele veio lá da cidade de Simão Dias e esse aqui veio lá da cidade de Carmópolis. Eu não sei se mencionaram lá embaixo para vocês, vocês podem tirar foto de qualquer coisa, só precisa estar sem flash e não pode tocar nas peças. Mais para cá nós temos mais algumas imagens. Na primeira vitrine nós temos os pais de Maria. Desse lado direito nós temos Santana Guia, várias representações dela. E do outro lado nós temos São Joaquim, tem só uma representação dele. Se vocês quiserem, vocês podem ir por trás também, que tem imagens tanto desse lado como no outro. Nesse segundo tem o Sagrado Coração de Jesus. Só não pisem nessa parte com a faixa amarela, que o piso ele está um pouco danificado. Do outro lado tem Santa Margarida de Cortona e tem uma imagem também de Santa Inês de Roca, que tem lá embaixo. Quando descer eu vou explicar para vocês o que é, e tem a imagem de altar. Santa Margarida ela é representada de uma forma diferente, porque ela tem a parte de cima do corpo nua, e é devido a uma autoflagelação que ela praticava. A igreja ela não tem o costume de fazer as imagens desse jeito, ela foi especificamente retratada assim. Ela tem esse cinto na cintura dela, e ele é uma representação de uma forma que eles faziam com ferros. Eles faziam aros de ferro, então faziam círculos, e virava a ponta para o corpo da pessoa. Quando eles colocavam na cintura, perfurava todo o corpo. É uma prática que, infelizmente, acontece ainda algumas vezes. É tanto que, às vezes, nós vemos notícias. Uma mais comum da gente ver dessas questões de flagelação é um cinto de castidade. Não sei se vocês já viram alguma notícia, que ele parece como se fosse uma roupa íntima e ele é feito de ferro. E aí tem um cadeado na frente da parte. Mais para cá, nós temos imagens de São José, o pai de Jesus. Do outro lado, nós temos Nossa Senhora da Conceição. Nós temos muitas imagens dela. E lá embaixo nós temos uma pintura no teto dela também. Ela tem algumas meia-luas nas laterais e é para representar fertilidade. Algumas pessoas acabam achando que são chifres, porque dependendo do formato da imagem dela, ela pode ser mais fina ou mais grossa, como esses aqui. Mas elas são realmente meia-luas. E é demonstrado fertilidade porque nesse momento que ela é representada, ela está grávida. Por isso que ela recebe o nome de Conceição, que vem de conceber. E abaixo dela também tem cabeças, que são representações de querumbins, para mostrar que ela estava acima dos céus. Desse outro, nós temos imagens de São Joaquim. E aqui na frente tem algumas imagens menores dele, com algumas partes do corpo faltando. E é devido a uma crendice que eles tinham na época, de retirar partes do corpo do santo. Então eles quebravam tanto as mãos como os braços e faziam chá para curar as feridas através dele. Só que não funcionava de uma forma muito benéfica, porque todas as imagens elas são de madeira, essas aqui. Então quando eles ferviam, acabavam soltando os fiapinhos de madeira e era muito prejudicial à saúde. Aqui na frente nós temos duas imagens que, na verdade, elas são cofres. Elas foram projetadas para ser cofre, onde a igreja guardava os seus tesouros. Atrás dela vocês conseguem ver a marcação da porta, que é por onde eles colocavam. Eles fazem representação de Santo Elias e ao lado o discípulo dele, Santo Eliseu. E eles tinham esse costume para conseguir colocar escondidos os tesouros, só que as pessoas com o tempo foram descobrindo essa prática da Igreja Católica. E aí eles começaram a fazer imitações desses santos para poder traficar, e é daí que surge o Santo do Pau Oco. Não pode encostar.
Aqui é a parte do coro, é onde o coral cantava, e a acústica daqui é tão boa que eles conseguiam ouvir das duas igrejas, tanto da São Francisco como aqui da nossa capela. Aqui nesse espaço também conta com algumas representações dos pastos da Paixão de Cristo. O que estão em pé é chamado de Senhor da Coluna e o que está sentado é chamado de Jesus da Pedra Fria. Esse também é o único piso original que nós temos, então ele foi feito lá no século XVII e a maior parte do que temos aqui eles foram restaurados. Lá os dos altares também são originais, os de piso. E os tetos também, sua maior parte, eles foram restaurados. Agora, o da outra sala que nós estávamos, ele também é original. Podem ir para aquela sala. Tira foto. Do lado. Ei, bora. A senhora professora? Sim, tem como juntar todos eles aqui nessa sala? Sim. Ei, vamos. Pessoal, Não pode tocar na mesa. Aqui nós temos a sala de leitura. Ela conta com alguns oratórios. Como os altares da outra sala, eles também ficavam na casa de pessoas abastadas, só que com certeza muito menos que a outra. Aqui, como eu falei, a maioria das imagens que nós temos é de madeira. Essa aqui, ela já é um pouco diferente, porque ela é feita de marfim, da presa do elefante. Eles tinham o costume de matar os animais para poder usufruir de algumas partes deles, e essa aqui foi uma delas. Ela é uma das imagens mais antigas que nós temos aqui, ela é do século XVII, e ela veio de fora do Brasil, ela veio lá da Índia. Nós nesse espaço também temos aquelas duas imagens ali, que elas são utilizadas como objetos de decoração, e elas também não fazem nenhuma representação de santo. Atualmente, esse espaço funciona como um auditório. Ele ainda é utilizado por pessoas externas ao museu, então nós temos ações, palestras, as pessoas também podem reservar o espaço. Só que antes disso, aqui funcionava como uma biblioteca, por isso que a sala de leitura ficava aqui ao lado. Só que com o tempo, com o surgimento do museu, porque aqui antes de ser um museu, não sei se vocês sabem, funcionava como um convento. Era um convento dos franciscanos. Deixou de ser lá na década de 70 e fundou aqui o espaço em 74. E aí, por esse período, eles doaram todos os livros e estantes que tinham aqui para a Universidade Federal de Sergipe. E o mesmo criador do museu, Dom Luciano José Cabral Duarte, ele também foi um dos fundadores da universidade.
Aqui nesse espaço eles também costumavam fazer reuniões lá naquela outra mesa, só que com o tempo foi ficando escasso e atualmente eles não costumam fazer. Também temos algumas pinturas. Temos aquela primeira ali, ela é uma arte abstrata. Vocês podem se aproximar para ver e tentar descobrir o que é. Ninguém sabe realmente. E também temos aquele Cristo lá sem braços, nós recebemos assim. E ele tem uma representação, a fisionomia um pouco diferente, mas é realmente Cristo também. Oi? É, aquela ali. Venham ver, gente, uma arte abstrata. O que é uma arte abstrata? Ninguém consegue definir ao certo. Vamos conhecer o outro lado agora, vamos. Então, pessoal. Professor Mário, olha. Pessoal, vocês que subiram lá. Vocês subiram agora, eu vou esperar o guia pra recomeçar. Esperem aí pro pessoal ir pra lá. Onde é que tá o guia? Ele tá lá embaixo ainda? Nós temos a menor representação de santo aqui no acervo. Ele se chama São Severino e ele fica atrás dela. Vocês podem se aproximar para olhar. Também temos um púlpito. Essa escada aqui no meio. O padre descia aqui na metade da missa para dar o sermão para as pessoas que ficavam lá embaixo. E ele acabava dando em latim, só que ninguém falava e ninguém entendia o que ele estava pregando. Na última sala também temos um púlpito, só que é um púlpito móvel. Ele era carregado para fazer celebrações em locais externos à igreja. Quem já viu o santo pode vir para essa última sala. É São quem? São Severino. Quem é? Mas é porque é a representação dele pequenininho, né? Porque ele... Tá cansado, Vitor, é melhor ficar por aqui mesmo. Tu nem. Ali tu não vai ver nada ali. Essa sala aqui, ela foi feita para conter todos os pertences do fundador do museu. Então, tudo que nós temos aqui eram pertences dele. Nessa primeira vitrine, nós temos documentos pessoais e souvenirs também que ele trazia de todas as suas viagens. E quando ele morreu, vieram todos aqui para o espaço. Essas cadeiras também pertenceram a ele. Aquelas medalhas ali ele ganhou ao longo da vida. Temos também uma linha da vida dele. Daqui do outro lado tem alguns objetos que ele utilizava em missa. E aqui na primeira tem algumas indumentárias também que ele usava como parte das suas vestes. Agora nós vamos descer para vocês conhecerem a parte de baixo.
Gente, podem vir para cá, vamos começar por aqui. Ô, filho, não é transparente não. Como eu havia mostrado na última sala, lá temos o púlpito móvel, que é uma peça que eles sobem. É como se funcionassem os que ficam no palco mesmo, só que esse é uma coisa voltada apenas para a igreja. Ele levava para fazer celebrações em locais externos. Juntamente com ele também ia o altar portátil, porque precisaria das peças para eles fazerem as celebrações. Antigamente eles não costumavam ter igrejas, então eles iam normalmente em povoados fazer as celebrações. E aí aqui tem tudo que o padre precisa, só que uma versão em miniatura do que é usado normalmente nas igrejas. Esse aqui, ele pertenceu ao primeiro bispo de Aracaju, Dom José Tomás, e ele é mais recente, ele é feito no século XX. Só que a prática desse altar é muito mais antiga que isso. Mais pra cá, nós temos mais algumas indumentárias. Lá em cima eu mostrei algumas mitras dele, e aqui tem algumas vestes que ele usava para fazer as celebrações. Os artistas dela queriam mostrar uma forma tridimensional da pintura. Então, se vocês olharem bem, nós conseguimos ver alguns espaços que estão os anjinhos, como se também pudéssemos entrar com ele. Ele queria dar essa sensação de que também estaríamos subindo aos céus junto com São Francisco. Essa pintura, ela fez apenas um restauro, que foi na década de 80, e ela foi feita lá no século XIX. Aqui ao final da capela nós temos um confessionário, ele é do século XVIII e funcionava basicamente com o padre aqui dentro sentado, com as pernas voltadas para frente e uma cortina o cobria, e o fiel ficava ajoelhado aqui nesse banquinho. Eles normalmente faziam essas estruturas com telas nas laterais. Vocês podem se aproximar, gente, para ver mais de perto. Vocês vão ver que as telas, elas são bem espaçadas. Então, vocês conseguem ver tanto quem está dentro, como quem está dentro consegue ver quem está fora. Então, não funcionava realmente, dando essa sensação de privacidade para as pessoas. E também, pelo tempo, as paróquias eram bem menores que atualmente. Então, o padre também conseguiria reconhecer a pessoa pela voz. Agora, nós vamos para a sala do ossário, que, diferentemente do chão da capela, aqui ficam apenas franciscanos que moravam no convento. Então, eles não pagaram para estar nesse espaço. O primeiro ossário, vocês vão ver como é que ele é por dentro, porque os outros já estão fechados. Então, até ocupar os 8, eles ficavam assim. Quando ocupava um, ele fechava como aquele e o outro ficava aberto. Quando ocupava o outro, ele ficava 100% fechado. Ele está assim porque, com o tempo, os franciscanos que ainda ficaram vivos, eles se mudaram lá para Recife. E aí, como eu tinha mencionado que o convento parou de funcionar e aqui se tornou apenas um museu, isso aqui deixou de servir como funcionalidade e passou a ser apenas patrimônio. Por isso que não tem mais ninguém enterrado, nem vai ser colocado aqui. Mas a boate da cidade de São Cristóvão, que aqui é um grande cemitério. Então todo mundo acredita que tem muita gente enterrada no museu, lá no quintal da igreja. Aqui nós temos mais algumas representações de Maria. Essa aqui está em peça, chamada de Nossa Senhora da Piedade, e ela recebeu esse nome pela forma que ela ficou quando pegou o filho morto nos braços. E essa aqui ao lado, ela é chamada de Nossa Senhora da Boa Morte e mostra a forma serena que ela estava quando ela morreu. Aqui, ao final, vocês conseguem ver um pouco como é o espaço externo. E encerramos nossa visita por aqui. Vocês têm alguma coisa para perguntar?
eles tinham o costume de enterrar pessoas importantes aqui no chão da igreja. Então, eles colocavam as pessoas que pagavam mais aqui na ponta dela, mais próximo ao altar, porque de acordo com eles, quanto mais próximo do altar, mais próximo dos céus. Então, eles pagavam um pouco mais que as pessoas aí atrás para estarem aqui. Temos 4 pessoas aqui dentro, 3 foram enterradas e uma foi restos mortais. Então, ela foi enterrada em outro lugar e aí quando o corpo secou e ficou apenas os ossos, elas foram trazidas para cá. Esses 3 aqui, como eu mencionei, eles foram enterrados e apenas 2 foram identificados. Esse primeiro, nós temos apenas suspeitas de quem seja, não temos realmente fontes confirmadas, e é o Barão de Laranjeiras. E também as suspeitas do porquê ela está com a gravura quebrada, que foi quando ocorreu a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju, lá em 1855, a população de São Cristóvão ficou revoltada. E aí eles invadiram o espaço e quebraram toda a gravura que tinha aqui. Os artistas dela queriam mostrar uma forma tridimensional da pintura. Então, se vocês olharem bem, nós conseguimos ver alguns espaços que estão os anjinhos, como se também pudéssemos entrar com ele. Ele queria dar essa sensação de que também estaríamos subindo aos céus junto com São Francisco. Essa pintura, ela fez apenas um restauro, que foi na década de 80, e ela foi feita lá no século XIX. Aqui ao final da capela nós temos um confessionário, ele é do século XVIII e funcionava basicamente com o padre aqui dentro sentado, com as pernas voltadas para frente e uma cortina o cobria, e o fiel ficava ajoelhado aqui nesse banquinho. Eles normalmente faziam essas estruturas com telas nas laterais. Vocês podem se aproximar, gente, para ver mais de perto. Vocês vão ver que as telas, elas são bem espaçadas. Então, vocês conseguem ver tanto quem está dentro, como quem está dentro consegue ver quem está fora. Então, não funcionava realmente, dando essa sensação de privacidade para as pessoas. E também, pelo tempo, as paróquias eram bem menores que atualmente. Então, o padre também conseguiria reconhecer a pessoa pela voz. Agora, nós vamos para a sala do ossário, que, diferentemente do chão da capela, aqui ficam apenas franciscanos que moravam no convento. Então, eles não pagaram para estar nesse espaço. O primeiro ossário, vocês vão ver como é que ele é por dentro, porque os outros já estão fechados. Então, até ocupar os 8, eles ficavam assim. Quando ocupava um, ele fechava como aquele e o outro ficava aberto. Quando ocupava o outro, ele ficava 100% fechado. Ele está assim porque, com o tempo, os franciscanos que ainda ficaram vivos, eles se mudaram lá para Recife. E aí, como eu tinha mencionado que o convento parou de funcionar e aqui se tornou apenas um museu, isso aqui deixou de servir como funcionalidade e passou a ser apenas patrimônio. Por isso que não tem mais ninguém enterrado, nem vai ser colocado aqui. Mas a boate da cidade de São Cristóvão, que aqui é um grande cemitério. Então todo mundo acredita que tem muita gente enterrada no museu, lá no quintal da igreja. Aqui nós temos mais algumas representações de Maria. Essa aqui está em peça, chamada de Nossa Senhora da Piedade. E ela recebeu esse nome pela forma que ela ficou quando pegou o filho morto nos braços. E essa aqui ao lado, ela é chamada de Nossa Senhora da Boa Morte e mostra a forma serena que ela estava quando ela morreu. Aqui, ao final, vocês conseguem ver um pouco como é o espaço externo. E encerramos nossa visita por aqui. Vocês têm alguma coisa para perguntar? É importante lembrar que aqui onde nós estamos agora, um dia foi a terra dos Tupinambás, os ancestrais da terra, nossos ancestrais mais antigos. Quando os portugueses chegaram,
aqui já habitavam tribos de Tupinambás. Entre os líderes destacam-se Serigi, Surubi e Aperipê. Esses últimos grandes chefes tombaram com a chegada de Cristóvão de Barros. Mas houve um tempo, quando ainda no começo do século XVI, quando os portugueses chegam aqui, no período que eles chamam de período pré-colonial, até mais ou menos o ano de 1530, e os portugueses não deram tanta importância assim a essa terra, terra de Pindorama, terra de Santa Cruz, Vera Cruz, que depois veio a se chamar Brasil. Nesse tempo, muitos piratas franceses vieram aqui para comercializar para o Brasil com os nativos. E aí nós temos, enquanto protagonistas da história, franceses e os grandes chefes tupinambás. Esses sucumbiram. E aí é onde aqui eu vou fazer uma pequena conexão com Carira. Dizem que quando os tupinambás foram expulsos e Sergipe foi tomado dos índios, eles foram para a região da Serra de Itabaiana, com a presença holandesa, com outros acontecimentos. Esses índios foram cada vez mais e mais para o sertão. Quem sabe se ainda a mãe Carira não era herdeira dos tupinambás que um dia habitaram essas terras. Oi, pessoal! O papo hoje está aqui em São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do nosso país, que durante muitos anos foi a capital do nosso estado. Hoje com os estudantes do Colégio Estadual Professor Arthur Fortes, sobre a tutoria do professor Mário César Aragão, onde os estudantes estão tendo a oportunidade de conhecer alguns patrimônios históricos culturais da nossa... Repetindo, se vocês perceberem, aqui na igreja a gente tem essas 6 janelonas, 3 de um lado e 3 do outro. Elas são chamadas de tribunas. É basicamente como se fossem os camarotes daquela época. Eram os mais ricos, eles ficavam, pois eles se achavam superiores aos outros que participavam da celebração da missa aqui, onde vocês estão na Assembleia. Temos o seu teto, daqui da igreja, que ele é nesse estilo, para o som poder ecoar melhor. Porque na época antigamente naquela época não tinha os microfones. Então, a maioria das igrejas daqui da cidade, elas são feitas assim, com esse teto no estilo tesoura, para que o som possa ecoar melhor. Temos também o coro da igreja, que infelizmente não está mais sendo utilizado, por conta de que sua madeira ela já é um pouco mais antiga, e corre um risco de ocorrer um acidente, então eles preferem os cantores ficarem aqui. Então eles têm essas coisas. E temos, por último e por menos importante, esses 2 púlpitos, que em cima é de madeira, essa parte pintada de azul, e embaixo é de pedra calcário. A igreja em si, as 2 igrejas, elas foram feitas por escravizados. Por isso que ela é assim, bem rica em detalhes. O púlpito servia para o padre pregar uma homilia na hora da celebração da missa. Muitos dizem que ele celebrava a missa aí, mas é um mito. Ele fazia a homilia daqui, para que os fiéis pudessem escutar melhor. Porque daqui, muitos não escutavam. Daqui, a maioria da igreja já escutava por conta da questão do eco. E aqui é basicamente isso. Podem me acompanhar, por favor? Deixa eu explicar sobre isso. Aqui nessa parte, ao lado de vocês, a gente tem o claustro, que era basicamente, ele era antigamente utilizado como uma fonte de água daquela época. Basicamente vinham as chuvas e aqui era um tanque, entre aspas. Tinha uma rede aqui que drenava a água, e a água que descia era utilizada tanto pela igreja, quanto pelas pessoas que pagavam para frequentar a igreja. No caso, os mais ricos, que também ficavam ali nas tribunas. Aqui é basicamente isso. Aí. Podem se espalhar. Deixa eu só...
Gente, olhem pra cima. Já ia dizer. Aqui é a sacristia daqui do Carmo. Ela é utilizada até hoje, quando tem celebração aqui na igreja. Como ele disse, olhem para o teto. Isso é uma pintura feita por José Teófilo de Jesus. Ele é um pintor negro baiano que veio aqui para a cidade de São Cristóvão e deixou pinturas por todas as igrejas. Nessa pintura, conta-se a história de Santa Teresa d'Ávila, aquela mesma santa que tem lá no altar lateral. Se inicia aqui, nessa pintura que infelizmente não está finalizada, e vem seguindo no formato de um U. Vem assim, começa aqui e termina aqui. Já no centro nós temos duas imagens. É Nossa Senhora do Carmo e o símbolo do Carmelo. Temos 3 curiosidades sobre essa pintura. A primeira é que antigamente nenhum pintor poderia, tanto sendo negro quanto sendo branco, eles não poderiam assinar suas pinturas. Eles faziam e a pintura, eles acreditavam que a pintura era deles. Eles não poderiam assinar as pinturas. Então eles buscavam pôr características em suas pinturas. Se vocês perceberem, nessas pinturas, os personagens têm tanto a boca no formato biquinho, quanto as bochechas avermelhadas. E outra curiosidade, que essa é de José Teófilo, é que ele fazia algumas pinturas que, para onde você vai, os olhos dessa pintura te acompanham. Que é o caso dessa Nossa Senhora do Carmo, que está aqui no meio. Ele foi saqueado. Ele foi saqueado por holandeses e espanhóis, e a igreja também já sofreu por um incêndio. Então, lá ficou acabando simples. Eles só conseguiram saquear a igreja de lá. Por incrível que pareça, só roubaram o Carmo Maior, enquanto o Carmo Menor ficou intacto nesse saqueamento. Aqui na igreja a gente também tem, ou aqui na sacristia, a gente tem os arcais. Que é basicamente esse armário, aqui grande, que era onde os padres eles guardavam suas vestes. Jesus. Pode. Aqui onde vocês estão é a Igreja de Senhor dos Passos, como eu havia dito anteriormente, mais conhecida como Carmo Menor por conta de seu tamanho. Muitos chamam aqui de Capela do Carmo, Carmo Menor, Igreja Anã, entre outros nomes. Mas aqui é a Igreja de Senhor dos Passos, por conta daquela imagem que a gente tem lá no centro. Essa é a imagem de Senhor dos Passos. Essa imagem, ela tem uma história, entre aspas, rica, que ela foi encontrada no rio Paramopama, por pescadores daqui mesmo, da cidade de São Cristóvão, dentro de uma caixa, bem capaz de ter sido um naufrago de algum navio, que estava levando as imagens para cá, para Sergipe, e o navio pode ter naufragado e a imagem ter percorrido por anos pelo rio. Quando eles pegaram a caixa da imagem, estava escrito que era para Sergipe del Rei, que era o nome de Sergipe antigamente. Então resolveram trazer essa imagem para cá, para a cidade de São Cristóvão, e resolveram fazer essa igreja para ela. Como eu havia dito, essa igreja é mais velha do que a outra. Enquanto a outra é de 1760, essa daqui é de 1743. Uma diferença de 17 anos. Nessa igreja a gente segue aquela mesma premissa das tribunas, das 3 tribunas de um lado e 3 tribunas do outro. O coro, só que o diferencial dessa igreja para a outra é que o coro dessa daqui ainda é utilizado. A mesma coisa do teto, no formato tesoura. Uma diferença é que esse chão daqui é um pouco mais velho do que o de lá, e esse chão daqui do altar é original, lá da época de 1700. E aqui na igreja a gente também tem lápides. Eles antigamente acreditavam que quanto mais perto do altar você era enterrado,
mais perto de Deus você estaria quando você fosse enterrado perto do altar. Então a gente tem a gente tem lápides aqui, duas ali, um aqui e um acho que é embaixo do tapete que tem ali. O cigarro é lá no fundo da igreja. Oi? O cigarro é lá no fundo da igreja. E quanto mais perto do altar, mais caro ficava para você ser enterrado. Embaixo dessa imagem de Senhor dos Passos, a gente tem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira destas duas igrejas. E temos uma pintura no teto que também foi feita por José Teófilo, que é Nossa Senhora do Carmo, rogando pelos fiéis que estão aqui na celebração da missa. Um diferencial é que lá tinha apenas 2 altares, aqui a gente já tem 6. Que tem 2 santos da igreja, 2 santos carmelitas, que é Santo Elias e Santo Alberto da Sicília. Temos Nossa Senhora das Dores, que sai juntamente com a imagem de Senhor dos Passos. Quando tem a procissão de Senhor dos Passos, temos Nossa Senhora do Bom Sucesso e 2 passos de Jesus, que é Bom Jesus sentado na pedra fria e Bom Jesus atado na coluna. Aqui a gente não tem púlpitos, que nem a outra igreja, porque como é uma igreja menor, daqui mesmo os fiéis poderiam escutar. Acho que aqui é só isso. Essa igreja é toda no rococó. Lá na frente, se vocês verem aquele negócio que explica sobre a igreja, está dizendo que é do barroco. Mas ela é do estilo do rococó. Por conta dessas rocalhas aqui. Ó. Esses negócios mais aqui, mais assim. E aqui é basicamente isso. O diferencial dessa igreja para outra é que essa daqui é folheada a ouro. Por isso que o dourado é um pouco mais forte do que os outros altares, que é basicamente uma pintura de dourado. Aqui é basicamente isso. Me acompanhem não, mas lá... O professor ainda vai dar um jeito lá. Pessoal, um momentinho aí para a gente escutar sobre o Museu dos Três Votos aqui em Senhor dos Passos. E também, na hora que for para o Memorial de Irmã Dulce, nossa turma vai ter que se dividir em 2, porque não dá para explicar para todo mundo de uma vez só no Memorial de Irmã Dulce. Então, agora atenção. Onde vocês estão agora é o Museu dos Exóticos. Cada parte de corpo dessa, cada foto, cada casa, cada imagem foi alguma promessa que foi alcançada por algum fiel e ele resolveu trazer essa representação para ser exposta aqui no museu. Então, cada perna dessa foi alguma cura de alguma enfermidade ou cada foto dessa também foi alguma cura de uma enfermidade. O museu, ele foi fundado em 1921, mas antes de ser aqui, era lá no claustro, aquele espaçozinho. Então, é tanto que quando vocês voltarem, se vocês repararem no teto do claustro, ainda tem uns pregos, que eram onde ficavam os pés. Tiraram de lá porque na época de Romaria, a igreja fica bastante lotada e muitos fiéis acendem velas. Então poderia ocorrer um risco de incendiar a igreja. Então eles resolveram fazer esse espaço justamente para isso. E aqui é basicamente isso. Do outro lado, a gente tem imagens da Romaria de Senhor dos Passos, que explica sobre todos os atos. Aqui vocês podem ficar à vontade agora, quiser tirar foto e quiser olhar, fiquem à vontade. Espera. Meia hora, peste.
Boa tarde, eu me chamo Tiago, tenho 15 anos, faço parte do programa do Jovem Aprendiz e trabalho aqui na Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo. Estou aqui há 10 meses e eu explico basicamente sobre a igreja e a história dela. E pessoal, estamos aqui no memorial da Irmã Dulce. Lembrando que foi nesse convento aqui em São Cristóvão que a Irmã Dulce iniciou o seu noviciado. Então, temos a honra de saber que a Santa Dulce dos Pobres iniciou toda a sua trajetória de santidade justamente aqui, nesse local. Um memorial muito bonito para relembrar essa santa, o anjo bom da Bahia, né, Irmã Dulce. Ali tem as vestes da Irmã Dulce. O nome dela era Maria Rita, aí mudou o nome para Dulce, porque ela homenageou a mãe dela, a mãe dela chamava-se Dulce Maria. Aí geralmente a freira ela muda o nome, aí ela justamente adotou o nome de Dulce. Aí se tornou essa santa tão abençoada, Santa Dulce dos Pobres. Era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes.